Legal, então vamos fazer mais um backtest de traps, armadilhas, né? Mais um setup, o modelo operacional que eu particularmente conheci pelo Stormer, né? Então, eu particularmente não gosto de realizar backtest aqui no canal, tá, gente? Porque eu não quero dar a impressão para as pessoas que o nosso propósito aqui é buscar o tal do setup milagroso, o setup devastador, o setup com 100% de assertividade. Você não vai ver nenhuma chamada no meu canal, imagem dizendo setup com alta assertividade, nada disso, porque não é o propósito nosso aqui. O nosso propósito é programação. Só que, obviamente, a gente tem que programar algo que faça sentido, que esteja dentro do nosso contexto, né? E tem que ser algo, então, realista, né? Dentro do nosso contexto. Agora, às vezes, naturalmente, as pessoas acabam caindo nesse canal, né, pela primeira vez, porque estão buscando backtests, né, ou setups, ou modelos, né, ou tentando conhecer o resultado, a performance desses setups, né. Então, eu sempre tenho que fazer esse ponto. Eu gosto de fazer... levantar esse ponto, porque, né, eu não quero que as pessoas novas aqui tenham essa falsa impressão de que a gente está buscando o setup milagroso, né? O que não é verdade. Então, vamos rapidamente, tá? A gente tem vídeo sobre traps, tá? Então, para fazer regra de coloração, né, para você poder localizar no seu gráfico, né, a gente tem vídeo só para falar sobre traps, né, hoje a gente vai fazer o backtest aqui, mas é importante a gente entender rapidamente o modelo, como ele funciona, né, para a gente entender o que está sendo feito no backtest. Então, rapidamente, tá, o modelo vai precisar de um indicador, né, que a gente conhece já, o Prior Coat, também temos vídeo sobre ele. Tá? Então a gente tem um vídeo especificamente para discutir como que o Prior Coat funciona, como que a gente usa a função Prior Coat para retornar esses valores, tá? Não vou ficar voltando muito nesse assunto, né? A gente vai rapidamente ver isso aqui no nosso código, mas a gente tem vídeos aqui só para isso, então não vou ficar repetindo. Mas, então, basicamente o que eu fiz foi adicionar dois indicadores Prior Coat, que você vai achar fazendo a busca aqui, né? Nos indicadores Prior Coat. E quando você os adiciona, você pode configurá-los, né? Então, para a máxima do dia anterior, que eu fiz na linha vermelha, então você vê aqui máxima D-1, só para representar, né, a máxima do dia anterior, e a linha azul, então, seria a mínima do dia anterior. Então, se você for em valores, você configura a mínima dia anterior, tá? Então, se a gente olhar rapidamente o que isso significa, né? Se você comparar o dia anterior, então, em relação às linhas do dia que a gente está, né, estudando, vamos dizer assim, se você estender essas linhas, note o que acontece, né? Quando a gente estende a linha da máxima, você nota que realmente ele, né, está plotando, né, o maior valor do preço do dia anterior, né? E para a mínima, o contrário, né? O menor valor que o preço atingiu no dia anterior. E ele, então, estende essa linha por todo o dia de hoje, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse estudando essas linhas aqui, né, seriam máximas e mínimas do dia anterior que ficou aqui já para trás, né? E assim por diante. Então você note que, né, o Prior Coat está sempre atrasado nessa relação, né? Ele está sempre plotando informação do dia anterior para que, então, por exemplo, no setup, né, no modelo do trap, a gente busque, então, um comportamento do mercado, que seria basicamente o quê? Se a gente pegar aqui dois sinais que a gente está buscando, né, então, tanto para compra quanto para venda, vamos olhar rapidamente aqui, né, vamos começar olhando então o da compra, que foi o setup que se demonstrou aqui neste exemplo, depois a gente pode ver o da venda, mas só para a gente entender o que está acontecendo aqui com essas condições, né? Então, se a gente estudar o setup em si, né, mais puramente do trap, então vamos aumentar aqui, ó. O que a gente está buscando com o trap? Então, note que se o candle verde foi o candle que nos deu o sinal, né, e portanto será o nosso candle 0, né, quando a gente usa aqui para fins de indexação, né, e referência do candle, né, este candle anterior seria o candle 1. Né? Então, a gente vai falar sobre essa primeira condição depois. Vamos falar primeiro sobre essas duas condições aqui que são as mais naturais, vamos dizer assim, do trap, né?
as mais intrínsecas do modelo em si, né? Primeiro a gente busca o quê? Que a mínima anterior, né, mínima 1, né, seja maior que o prior quote 3, que representa justamente a mínima do dia anterior. Então, basicamente o que eu estou observando é este valor aqui, mínima do D1, mínima 1, né, em relação ao prior quote do dia anterior, né? Porque eu quero que haja um buraco entre esses valores, porque demonstra que o preço estava acima da mínima do dia anterior. Para que logo em seguida, então no candle 0, né, que seria este candle, a mínima esteja abaixo da mínima do dia anterior, né, do prior quote 3, que seria então este valor, a mínima do nosso candle 0 em relação ao prior quote, que de fato está para baixo. Então, se a gente observou esses 4 valores, vamos dizer assim, né, o que ele está me demonstrando? Ele está me demonstrando que o preço rompeu a mínima do dia anterior, né? Então, eu tendo essas duas características aqui confirmadas, né, eu tenho um sinal de um trap, né? Como eu disse, não se preocupe tanto agora com essa primeira condição, que essa é uma condição, vamos dizer assim, adicional, que eu vou explicar, que é para melhorar o sistema, vamos dizer assim. Mas se a gente fosse pensar no trap puro, seriam só essas duas condições, tá? Eu já explico a primeira, mas vamos focar aqui no simples. E aí, o que isso significa? O sinal do trap em si não é necessariamente sinal de entrada. O Stormer vai explicar, eu vou tentar deixar o vídeo aqui na descrição, né? Ele vai explicar aqui, havendo essa sinalização de um possível trap, o próximo ponto, o próximo passo, vamos dizer assim, é esperar que haja um rompimento dessa máxima, né? Máxima do candle 0, né? Que seria o nosso candle sinal, no candle seguinte. Tá? É um ponto que ele sempre faz muito forte, que caso não ocorra exatamente no candle seguinte, o modelo se descaracteriza e, portanto, você não entra. Tá? Então, havendo rompimento exatamente no candle seguinte, como ocorreu aqui, né, a gente se posiciona, neste caso, no lado da compra, né, porque a gente está lidando com a mínima do dia anterior. Se fosse no lado da máxima, a gente estaria lidando com venda. A gente pode ver depois um exemplo. Porque, né, a ideia do trap, né, como o Stormer explica, é que havendo este rompimento, né, aqui dessa máxima do nosso sinal aqui, né, acionaria-se os stops dos vendidos, né, e aí empurra o mercado, né, para cima. E é aí que você vai capitalizar nesse modelo, né. Então essa é a ideia por trás, né, do trap, da armadilha, né? O mercado ameaçou romper a mínima do dia anterior e, pum, voltou, né? Então é aí que você vai capitalizar nesse modelo. Então, como eu prometi, só para a gente deixar claro o que seria essa última condição, né? Eu basicamente estou testando a abertura do dia em que nós estamos, né, estudando, trabalhando, né, operando, em relação justamente, né, no lado da compra, né, da mínima do dia anterior. Por quê? Porque o trap ele vai buscar, vamos dizer assim, um trap que se preze, um trap raiz, né? Ele vai buscar o quê? Que ele abra o dia dentro desta banda, vamos chamar assim, não é exatamente uma banda, mas dentro desta banda entre máxima e mínima do dia anterior, né? Então ele abre dentro dessa região, né, para que ele vá romper no lado da compra, né, ele vá romper a mínima para a gente pegar esse movimento de volta, né. Então é para isso que eu tenho essa terceira condição, que é para que eu tenha certeza que o preço está abrindo aqui dentro dessa região, né, ou seja, acima, né, no lado da compra, né, acima da mínima do dia anterior. Por quê? Porque o preço poderia ter aberto aqui embaixo já, né? Ele já poderia ter aberto rompendo a mínima do dia anterior, e aí descaracteriza o meu sistema também, né? Então, é para isso que a gente tem essa terceira condição. Obviamente, o mesmo a gente faz aqui na venda, tá? A gente pode até, daqui a pouco, buscar aí um modelo na ponta contrária para a gente ver isso na prática, tá? Então, assim a gente busca os nossos sinais, né? Sinal C, sinal V,
e em seguida a gente tem um bloco para buscar nossas entradas, né? A gente tem um guia de backtest, tá, onde a gente discute com muito mais detalhe esse bloco de busca de entrada, né? Mas muito rapidamente, o que está sendo feito aqui? Eu tenho duas perguntas, né, que a gente faz nesse teste condicional, tá? E a gente já fala sobre essa terceira, mas as duas mais importantes aqui são que eu estou perguntando se eu já se eu estou posicionado ou não, né? Então, quando eu pergunto isBot, né, que seria estou comprado, e isSold, estou vendido, né, eu adiciono o not, que é para perguntar se eu não estou comprado ou não estou vendido, porque eu, justamente, para que eu vá me posicionar, abrir uma posição, eu não quero estar já posicionado. Se eu já estou posicionado, aí eu só quero buscar a minha saída, seja no alvo, seja no stop. Né? Mas se eu não estou posicionado, aí sim eu vou querer buscar uma entrada para me posicionar, né? Seja na compra ou na venda. Então é por isso que eu estou perguntando se eu não estou comprado e não estou vendido, porque eu não quero estar nem comprado nem vendido, quero estar fora, totalmente fora. Né? Para que então eu busque uma compra ou uma venda. Né? Havendo um sinal de compra, ele vai pintar de verde para mim, que foi o que ele fez aqui. Note que havendo o sinal, né, não significa necessariamente uma entrada. Por quê? Porque depois ele vai enviar uma ordem stop, né, justamente nesta máxima, né, e aí esta ordem só será executada caso então haja o rompimento, né, que foi o que aconteceu aqui. E aí eu calculo o meu alvo e meu stop, né, para a minha saída, para eu buscar então depois a minha saída. Então note que do modelo que eu estou fazendo aqui, né, eu tenho a minha máxima, né, que é o meu ponto de referência, que é onde eu vou entrar, né, no rompimento desse valor de máxima, mas no caso do alvo, né, a amplitude deste candle, né, que é para calcular o meu risco, vezes o quanto eu determinei de alvo lá nas minhas configurações. Depois eu volto lá em cima nas configurações aqui no código, né, para mostrar de onde está vindo esse valor. Tá? É que se eu sair agora eu perco todos esses desenhos aqui. Né? O mesmo eu faço no stop, porém eu subtraio. Né? Eu subtraio da máxima para justamente calcular então onde vai ficar meu stop. Né? Para que eu possa calcular uma proporção então, né, e poder definir, por exemplo, 2:1, 4:1, 6:1, ou até, por exemplo, mesmo 4:2. E eu posso mostrar qual que é a diferença, né? Porque você vai perguntar, bom, 4:2 teoricamente é a mesma proporção de 2:1, né? Mas na forma que a gente faz o cálculo, né, se a gente usa 4:2, basicamente significa que eu estou dizendo que eu aceito duas amplitudes para o meu stop. Né? Então, né, se eu fosse aqui, por exemplo, né, vamos supor aqui, eu não sei exatamente onde estaria o 2:1, mas o 4:1, mas é só aleatório aqui, tá? Vamos supor que estaria aqui 4:1, né? Seria a minha proporção, mas eu poderia fazer 4:2, né? Ou seja, o meu ganho, né, em relação ao meu risco, né, o meu ganho ainda é o mesmo, porém eu permito um pouco mais de espaço para ele respirar, né? Então ele o stop não fica tão curto, né? E aí, claro, você tem consequências de fazer isso ou não, né? Conforme você deixa o stop mais longo, a sua perda é maior, mas a tendência é você ter maior assertividade, porque você acaba sendo menos violinado, né? Aquela coisa. Então é questão de testar, né? Justamente a ideia de deixar esse parâmetro desta forma é que para você possa testar e buscar o que se encaixa melhor primeiro para aquele sistema e depois para um determinado papel, né? Porque a gente sabe que às vezes ações diferentes se comportam de formas diferentes, né? em relação a um modelo específico, né? E eu estou testando também uma terceira condição que porque você nota que quando eu executo a minha entrada, né, ou quando eu encontro um sinal, eu marco no meu gráfico, ou perdão, eu marco na minha variável dia o dia em que isso aconteceu. Por quê? Porque note que eu estou perguntando se esse dia é diferente da data da barra. Né? Porque se for igual, significa que já ocorreu um sinal hoje. E a ideia por trás do trap é que você busque
este primeiro rompimento. Né? Então, havendo o primeiro rompimento do dia, no caso aqui na ponta da compra da mínima, você busca a entrada. Depois que isso aconteceu, o preço pode até voltar a romper novamente, mas também descaracteriza o modelo do trap. Né? Claro, é opcional, você pode querer testar, né, operando todos os rompimentos que aconteçam no dia. Mas foge um pouco do modelo mais tradicional, né, vamos dizer assim. Tá? Então, é para isso que a gente tem essa nossa terceira condição. E aqui, né, semelhante no lado da venda. Né, então, você vê que é a mesma coisa, né, porém invertido. Então, você, obviamente, se nota que o alvo vai ficar para baixo. Né, então, a gente subtrai, o nosso top fica para cima. Né, e no caso, então, das mínimas. Né, então, simplesmente o inverso aí para a gente fazer no lado da venda. Então, se a gente achar depois um exemplo, a gente pode rapidamente dar uma olhada, tá? E aí, a gente vai buscar o quê? Saída. Então, vamos baixar aqui ó. Baixar esse aqui, ó. Porque aí o código acabou aqui embaixo. A gente vai fazer o quê? Vai buscar saída. Então, a gente tem a nossa busca de saída na compra. Perdão, na venda, na compra, né? Então estamos comprados. Note que agora eu estou perguntando is bought sem o not, né? Porque eu estou agora perguntando sim, eu estou comprado, já estou posicionado. Se eu estiver posicionado na compra, eu vou enviar uma ordem limite no meu alvo e uma ordem stop no meu stop, tá? Guia de backtest, falamos sobre por que ordem stop, ordem de ganho no profit é ordem limite. Eu vejo as pessoas ainda cometendo esse erro, eles colocam ordem stop para alvo. Não é assim, tá? Eu sei que existe stop gain, tá? Mas para o modelo de backtest do profit, você usa ordem limite para alvo. Tá? E a gente discute isso também no nosso guia de backtest. E também, caso você não entenda ou não conheça em detalhes, a gente tem uma aula só para falar sobre a construção técnica das ordens e as diferentes ordens. Tá? Então, ordem stop, limite, mercado, como que funciona tecnicamente mesmo. Né? Não necessariamente só programaticamente, mas puramente como que funcionam essas ordens. Eu recomendo você assistir. E temos uma terceira condição, que é para evitar gaps, né, que o preço eventualmente possa fazer, e a gente sai a mercado. Também discuto por que a gente faz isso no nosso guia de backtest, tá? Uma chave de segurança, vamos dizer assim, porque às vezes o preço pode pular, né, ou ter gaps, e aí no backtest, se você tem uma ordem stop, basicamente ele pula aquela região de preço, e aí ele não executa a sua saída, né? O que não reflete realmente a realidade, né? Então, para corrigir um pouco isso, a gente tem essa chave de segurança aqui, vamos dizer assim. O mesmo a gente faz na ponta da venda. Então, se a gente está vendido e sold, a gente faz a mesma coisa, né? Só que, obviamente, o inverso, né? Se a gente está vendido, a gente busca compra para sair, né? Então, a gente busca uma compra limite no nosso alvo, uma compra stop para o nosso stop, né? Então, basicamente esse é o modelo, tá? Esse é o nosso código. Como sempre, o código está disponível para fazer download no nossa página. Então, vamos deixar aqui rapidamente o link. Cadê o link? Aqui. Você pode fazer o download dos códigos todos abertos, tá? E agora vamos ver rapidamente, então, o resultado disso, tá? Eu não gosto, como eu falei, mas seria sacanagem também chegar até aqui e agora não mostrar o resultado, né? Mas eu particularmente não gosto, né, de ficar mostrando, porque foi o que eu falei, não é o nosso propósito, real propósito, tá? Então, vamos aumentar aqui. Aliás, só para antes da gente ver o resultado, note que, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Note aonde aconteceu a operação. Vamos ver como a gente está configurado 4:1, né? E eu vou fazer isso nesse gráfico porque eu não consigo desenhar no gráfico do editor de estratégias, né? Naquele gráfico que vem aqui no próprio editor, né? Então, só para mostrar o que acontece, note que eu estou projetando o Fibonacci, né? Como eu coloquei 4:1 na amplitude aqui desse meu candle, né?
na configuração de máxima menos mínima, na amplitude dele, em 400% estaria a minha saída, né? Que foi onde ele, neste caso, deu, né? Deu gain lá em 400%, né? Que seria o 4:1, né? Onde a minha mínima estaria onde? Estaria então aqui nessa... Opa, tem que tirar aqui o ímã. Estaria aqui nesta região, né? Na mínima da minha entrada. Mas ele saiu lá no próximo dia. Lembre que a gente está lidando aqui com swing trade, né? Foi o que a gente conversou no começo. Esse setup ele é mais comum para swing trade. Você pode, e a gente também discute isso no nosso guia de backtest, adicionar condições para que ele feche no final do dia essa posição, né? Caso você não tenha saído da posição no final do dia, ele vai lá e fecha, né? Isso é às vezes muito mais eficiente para contratos futuros, né? Onde você não quer carregar a posição. Aqui, como a gente está lidando com swing, então a gente vai considerar sem problemas, né, sair no dia seguinte. Então vamos voltar aqui para as estatísticas. Note que, deixa eu ver se eu estou no mesmo papel, vamos fazer assim, vamos aumentar. Aqui, na Magazine Luiza 3, 10 minutos, tá? 10 minutos porque também é um número que ele usa bastante, né, nos traps, mas também não é necessariamente somente para os 10 minutos, tá? Aí que entra agora a possibilidade de você poder vir aqui e começar a fazer as alterações, né? Alterar o papel, alterar os alvos, né? Periodicidades e começar a ver como é que esse setup se comporta. Agora, então só para a gente ver rapidamente, note que o resultado à primeira vista, né, parece até positivo, né? Mas quando você considera slippage, é algo que também eu sempre digo, né? Se você vê algum backtest sem slippage, já desconsidere o resultado, tá? Você pode até, não necessariamente backtest, né? Porque backtest, tudo bem, é válido, você pode continuar estudando o sistema em si, mas o resultado, se não tem slippage, você pode já desconsiderar, porque é falho, tá? Então, um custo de corretagem também é algo importante, tá? A ser colocado como, pelo menos, parâmetros mínimos para você ter algo um pouco mais próximo da realidade. Ponto que eu fiz já nos últimos vídeos. Backtest não é projeção de futuro, tá? Backtest é relatório do que já aconteceu. Todas essas operações, se a gente abrir aqui a lista de operações, é de um mercado, de um período que já aconteceu, já fechou, né? Não significa que você irá conseguir reproduzir, tá? Então, é um ponto que eu sempre faço, né? Você vê as pessoas estudando resultados de relatório de performance de backtest, falando, poxa, né? Já vou operar por um ano e vou ganhar o mesmo valor. Você nunca irá conseguir reproduzir um backtest na vida real, né? Porque ele é um relatório de algo que já aconteceu. O máximo que você pode fazer é usar isso como uma projeção de ideia, né, do que esse setup, de como esse setup se comporta, né? Ele tem bastante entradas, tem poucas entradas, né? Ele se comporta melhor em tendência, então você pode analisar o relatório de performance em relação ao contexto maior, né? Analisando, então, por exemplo, aqui no período de um ano, como é que o mercado se comportou naquele um ano, né? E como é que esse setup se comportou em relação àquele ano, porque não significa que o próximo ano será igual, né? Então, sempre importante entender isso, tá? Porque eu vejo que as pessoas veem o tal setup 100% de assertividade, né? Mas não levam em consideração que você tem todos esses parâmetros para serem considerados, né? Então você vê que o nível de acerto aqui é até bem baixo, né? Muito baixo, né? Algo para ser considerado também. Porém, você vai ver no gráfico de operações, aqui no gráfico de operações, né, a grosso modo, neste papel, para este periodicidade, né, enfim, que apesar dos erros serem maior quantidade de vezes, né, você nota que em média eles estão aqui nessa região, né, quando a gente acerta muito mais, né, ou a gente acerta com ganhos muito maiores, né, perdão, era isso que eu queria dizer. A gente acerta menos, mas com ganhos muito maiores. Né? Então o que aconteceria, por exemplo, se a gente talvez reduzisse, em vez de 4:1, 2:1, talvez eu acerte mais, né? Podemos até tentar fazer aqui, ó, vamos fazer 2:1.
Então deixa eu salvar. Eu vou ter que parar e executar de novo. Eu vou manter a Magazine Luiza. Note que agora eu acertei mais, né? Você vê que agora eu tenho mais acertos aqui. Vamos ver como é que está o nosso resumo, né? Mas eu já perdi bem mais também, porque note aqui como eu aumentei o meu nível de acerto, mas como eu acertei mais, só que eu ganhei menos, né? O resultado final foi pior. Então você vê o gráfico aqui, cadê o gráfico patrimônio? Você vê que o resultado final foi bem pior, né? Então são coisas para serem observadas, tá? E sempre lembrando que não espere reproduzir resultados de backtest, tá? Isso não vai acontecer. Eu sei que as pessoas vão reclamar, falar mal do Profit, botar a culpa no Profit, no backtest. Tem limitações? Tem várias limitações, tem vários problemas. Dá para melhorar? Dá para melhorar muito. Tem outros sistemas melhores? Tem outros sistemas melhores. Mas nenhum sistema do mundo, você vai conseguir reproduzir resultado de backtest, tá? Backtest é relatório do que já aconteceu, já passou, tá? É a mesma coisa que fazer análise de mercado. Você faz análise baseada em estatística, probabilidade, mas você sabe que não necessariamente vai se repetir, né? Você sabe que tem uma chance grande de se repetir, mas não é necessariamente verdade, né? Não é necessariamente garantido, tá? Então, porque eu fico preocupado porque as pessoas usam por serem valores estatísticos, né? E aí vem porcentagem, vem número, estudo matemático, as pessoas acham que está garantido, né? O que não é verdade. Eu já vi vídeo por aí dizendo que setup com alta assertividade, 100% de assertividade, garantido por dados matemáticos, né? Mas é dados matemáticos de probabilidade, né? O que não garante nada, né? Então, enfim, esse aí foi o setup do Trap, né? Você note que o importante entender aqui, que note que com esses sinais aqui, tá? Você pode alterar para diversas setups diferentes. Basta você alterar as condições do seu sinal, né? Para isso eu recomendo assistir também o nosso backtest, né? O nosso guia de backtest, onde você vai ver a gente trabalhando com diferentes setups e modelos, né? Para você poder adaptar esse código para qualquer backtest que você queira fazer, né? Ou qualquer virtualmente, né? Porque obviamente depende das condições que você estiver precisando, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.